O tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: vivendo um milagre impossível. Muitas coisas nessa vida, diante dos nossos olhos, parece não ter jeito, parece não ter solução, parece não ter como mudar a situação. Eu vou compartilhar com você hoje uma mensagem muito conhecida, a ressurreição da filha de Jairo. Em Lucas, no capítulo 8, no versículo 50, Jesus disse para aquele pai desesperado, aflito: não temas, crê somente, ela será salva. Se você olhar esse versículo, na revelação do Espírito Santo, você vai encontrar nesse versículo 3 chaves para viver o milagre impossível. Talvez você hoje esteja vivendo uma situação que aparentemente não tem como mudar. É algo muito difícil, mas pela fé você vai receber essas 3 chaves da vitória. Assim como Jairo recebeu e viveu o seu milagre impossível. Jesus estava passando e uma grande multidão estava ali lhe cercando, e Jairo sai de casa desesperado, aflito, a sua filha à beira da morte. Jairo era um homem rico, Jairo era um homem já com uma certa idade, não era uma criancinha, era um homem maduro, então ele tinha experiência de vida, ele tinha dinheiro. Jairo era o príncipe da sinagoga, ele era o líder da sinagoga judaica na sua cidade, é como se fosse um presbítero hoje, um líder de uma igreja. Então ele era um homem maduro, ele era um homem experiente, ele era um homem rico, um príncipe, e ele era um homem religioso, que acreditava no Deus vivo, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas quando chegou a essa situação da enfermidade da sua filha, o dinheiro não pôde resolver, a religião não pôde resolver, a experiência que ele tinha de vida não pôde resolver. Então ele foi desesperado atrás de Jesus. E ali uma multidão, e no meio daquela multidão também o texto fala que ia a mulher do fluxo de sangue, que também era uma mulher rica, mas que já tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos, indo de mal a pior. A menina de Jairo tinha 12 anos. Aquela mulher tinha 12 anos de enfermidade. Provavelmente Jairo conhecia aquela mulher, porque ambos eram ricos. Então, eles deveriam fazer parte do mesmo círculo social, daquela região pequena. E no meio daquela confusão, Jairo viu aquela mulher que ele conhecia tocar em Jesus. E Jesus, liberando cura sobre aquela mulher, provavelmente Jairo ficou mais animado com relação a uma possibilidade de viver o milagre impossível. A medicina não tinha mais o que fazer. Os amigos de Jairo já tinham falado para ele: não incomode nem mais o mestre, a sua filha está morta, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais possibilidade. Quantas vezes na minha e na sua vida aparecem os amigos de Jairo, que vão dizer para nós: ei, isso aí não tem jeito não adianta você ficar orando, clamando, não adianta, é impossível. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, fala para nós que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Coloque o seu impossível diante de Deus. Faça como Jairo. Busque em Jesus a resposta, a vitória, a solução. E quando Jairo chega diante de Jesus, Lucas 8:50, Jesus libera essas 3 chaves para ele. Não temas, creia somente, ela será salva. A primeira chave: não tenha medo,
Não temas. Quantas vezes a Bíblia vai falar isso para nós? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não tenha medo, porque o medo foi um dos primeiros sentimentos que entrou no coração do homem depois do pecado. A Bíblia diz que quando Deus chega no jardim para conversar com Adão, Adão se escondeu. E Deus disse: Adão, Adão, onde você está? Adão disse: eu tive medo, por isso eu me escondi. O medo, além de sentimento, também é um espírito. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, para estarmos em temor, assustado. Muita gente vive hoje assim, assustada, apavorada, amedrontada, síndrome do pânico, dificuldades, pressões, vão abalando a nossa vida sentimental, emocional, o nosso psique, e a mente fica cansada, oprimida. Mas Jesus falou para Jairo e está falando para você agora: não tenha medo, porque o medo produz tormento, mas o perfeito amor, o amor de Deus em Cristo, lança fora todo medo. Então não tenha medo. Essa é a primeira chave que o Espírito Santo quer colocar em suas mãos agora. Não tenha medo. Não fique assustado. Não fique apavorado diante desse quadro que aos olhos humanos é sim uma situação muito difícil. Essa é a primeira chave. Não tenha medo. A segunda chave da vitória que Jesus entregou para Jairo e quer entregar para você agora: creia somente. Não tenha medo, tenha fé. É isso. Não tenha medo, tenha fé. Por quê? Porque tudo é possível àquele que crê. E quem crê vai ver a glória de Deus. E a fé, explicada pela própria Bíblia, Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Eu espero em Deus o meu milagre. Eu espero em Deus a minha vitória. E você? Você espera em Deus? Essa é a segunda chave. É a fé, é o crer. Tudo é possível àquele que crê. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe como Deus único, como Deus vivo, como Deus verdadeiro e como Deus abençoador daqueles que o buscam. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. A palavra de Deus vai gerar essa fé dentro do teu coração e você vai crer que aquilo que é impossível vai se tornar possível pelo poder de Deus. Essa é a segunda chave. A fé que remove os montes. Não a fé religiosa, mas a fé viva, a fé verdadeira. Jesus nos ensinou isso. Jesus falou isso para nós. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê naquilo que diz, tudo que disser será feito. Creia e libere a bênção. Seja profeta do teu destino, declare a cura, declare o milagre, declare que a porta se abre, declare que o inimigo bate em retirada. É pela fé. Receba a segunda chave da tua vitória. A primeira chave, não tenha medo. A segunda chave, tenha fé. E a terceira chave, a salvação de Deus. Foi isso que Jesus disse para Jairo. Não tenha medo, creia somente, ela será salva. Salvação de Deus. O próprio nome Jesus significa isso no hebraico. Deus salva. A salvação de Deus fala de cura, fala de libertação, fala de paz, fala de prosperidade, é vida abundante, é vida abençoada, é vitória sobre a morte.
Por isso o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Creia e receba a salvação de Deus. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. São 3 chaves para viver o milagre impossível. Não tenha medo, tenha fé. E entenda a salvação de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Não é por merecimento. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, presente de Deus. E nunca se viu, nunca se ouviu um Deus como esse. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Espere em Deus. Confie em Deus e receba de Deus hoje as 3 chaves para a vitória, para viver o milagre impossível. Não tenha medo, creia somente, existe salvação. Aí você conhece o finalzinho da história. Jesus chega na casa de Jairo, ele entra no quarto onde estava a menina já morta. Jesus não deixou os outros entrarem, apenas entrou com ele, Pedro e Tiago e João. E Jesus tocou naquela menina e disse: menina, levanta-te. E ela se levantou. E eles ficaram maravilhados. Deus ainda hoje faz maravilhas. Deus ainda hoje opera sinais e prodígios. Viva o milagre impossível. As pessoas vão dizer para você: isso não tem jeito, isso não tem solução. O médico vai dizer: não tem cura. O advogado vai dizer: não tem como resolver essa situação. O contador vai dizer: olha, falência, você está quebrado. Não importa o que diz o médico nesse momento. Não importa o que diz o advogado nesse momento. Não importa o que diz o contador nesse momento. Não importa o que diz os amigos, né? Os amigos de Jairo. Creia, receba essas 3 chaves, não tenha medo, não fique desesperado por causa da situação difícil. Creia, tenha fé, leia a palavra, medite na palavra, fique ligado no Senhor e receba a salvação do Senhor. Assim como a filha de Jairo se levantou, eu profetizo que Deus vai levantar você como um testemunho vivo para a glória, honra e louvor do nome dele. Essa é a mensagem de Deus para abençoar você. E você, assim como Jairo no passado, você hoje mesmo, você vai viver o milagre impossível em o nome do Senhor Jesus.